O que eu quero trazer para vocês é algo assim importante. Sua mãe não foi má, independente da história que você tem com a sua Legal. mãe. Fala isso Ah, mesmo. ela é má. Ou minha mãe foi uma pessoa sempre muito rude, ruim. Mãe, função materna só nos entrega. A mulher que vai fazer a função materna, ela só te entrega o que ela tem. Muito bem. Se ela não conseguiu te entregar algo que você esperava, é porque ela é falha. Por isso que tem que honrar pai e mãe, aceitar os pais da maneira que são. Então, eu sei que é um trabalho, nós vamos trabalhar isso nas próximas lives, nas aulas, só que agora você tem que entender o seguinte, não é, e mães, não se sintam culpadas, Dulce, eu vivo estressada, meu filho então vai ser traumatizado. Calma. Todas nós traumatizamos nossos filhos. Sabe por quê? Porque o pecado está no mundo. Distorceu. Você não está na glória, irmã. Não, não Você não está no tá. Éden, você está na terra. Então a criança, ela vai ter distorções, mas não tenha problema. Não se preocupe, porque quem tem algum trauma, o que é trauma? Deixa eu explicar o que é trauma. Trauma é toda a dor insuportável que a criança sente, porque criança não tem capacidade de resolução de problema. Então, quando eu não tenho a capacidade para resolver um problema, eu tenho uma dor muito grande, um problema que eu não consigo resolver, e não tem nenhum adulto que me ensine, eu então gero um trauma. Trauma, bateu, ficou a dor aqui. Isso, Sem resolver. um É um impacto muito impacto muito forte, né? Que forte. não teve Que não solução. teve solução. Então, Dulce, não reconhecer a criança do desenho de maneira do fundo do coração dá problema, Sim, dá. Porque ela muito não tem problema. córtex pré-frontal para avaliar que você está com um estresse. É Ela isso. entende que o problema é ela. Não, não é ela. A gente sabe que não, mas a criança não É, entende. Então, muito o bom. trauma é isso. Bateu, não resolvi, tô com a dor. Meu cérebro me ama tanto, mas me ama tanto, que para não viver essa dor, ele me bloqueia. Nossa, foi Então, bom você ter falado isso. bloqueios emocionais são resultados de trauma. Então, primeiro tem um trauma, Ok. eu me bloqueio para não viver essa dor. Então, sabe o que acontece? Para ninguém mais me ferir e falar que, ou para eu não perceber e não sentir que tudo que eu faço é ruim, eu começo a falar para as pessoas assim: não é bom, tá? O que eu faço não é bom. Porque aí você já não fala que é ruim. Eu já me antecipo. Olha que bloqueio. Quantas mulheres não, né? De repente eu chamo aqui, vamos fazer um trabalho comigo para ajudar outras mulheres? Não tenho capacidade. Não Eu não consigo, é. consigo, eu não estudei para isso. Ó, vocês estão fazendo o quê? Um bloqueio emocional. Vocês podem tudo o que quiser. Só que tem um É. detalhe: estão bloqueados porque tem um trauma da baixa autoestima, trauma que gerou um bloqueio. Trauma da baixa autoestima, desses dos 2 aos 3 anos, gera um bloqueio de autoimagem. Ali você fica Isso. preso. Então, para ninguém me acusar e dizer que eu não sou capaz de nada, porque foi isso que eu observei com a minha mamãe, eu já falo para você que eu não tenho capacidade nenhuma. Ó, eu vou ilustrar isso que você falou. O que é um bloqueio? É algo que te Isso. impede de sair. Então, é igual no vôlei, né? No Isso. vôlei, a gente tá jogando Ai, que vôlei, aí eu delícia. levantei a bola, você pulou para cortar, só que aí veio alguém e bloqueou. O que ele fez? Ele impediu a bola de passar. Então, Isso. o que acontece? O seu cérebro, porque foi muito bom que você trouxe que o cérebro faz isso para nos proteger. É, O seu cérebro vai te impedir de criar vai. para que você não sofra com represália. Olha isso. Por isso que tem mulher que acha que não é Ó, criativa. Eu pera, não sou pera. inteligente, não sou Isso. criativa. Então, assim, ó, Boa, trazer. como, Isso. né? Quando você era criança, Tô com as calor. suas criações, as suas Oh, meu pai. realizações não eram valorizadas, o seu cérebro entende que, então você criava, aí você não era valorizada, não tinha reconhecimento, você se Isso. frustrava. Então, o que o cérebro faz? Ele fala assim, ó, então quer dizer que quando, vai, vamos falar de você. Vamos falar de Quando a mim. Dulce faz algo, a mãe dela fala que não tá bom e a Dulce fica estressada, fica tensa, fica chateada. Isso. Então, o que eu vou fazer? Eu vou bloquear a Dulce. Isso. Eu vou impedir a Dulce de criar algo. Para quê? Para proteger a Dulce. Para ninguém falar para ela Para o que a que mãe ninguém. falou um dia. Isso, então assim, ó. Ou o que a mãe demonstrou. Isso, então o cérebro fala assim, ó, para impedir que a Dulce fique tensa, De para novo. impedir que a Dulce fique Para ela chateada, não viver a dor do para ela trauma. não viver a dor do trauma, porque é uma dor forte e Muito não teve forte. quem acudisse aquela criança, para impedir que a Dulce viva isso, eu bloqueio as ações da Dulce. E aí ela não sofre mais, didaticamente falando, tá É, para bom? vocês entenderem. Aí a Dulce, quando cresce, fica com dificuldade de produzir. Fica com dificuldade de criar. Por quê? É o cérebro falando para ela, não vai, porque se você for, lembra o que aconteceu lá na infância. Você era criticada, você não era valorizada, a aceitação, a necessidade de reconhecimento não vinha. Lembra como você ficou estressada? Então o cérebro vai tentar de todas as formas parar você. É a luta contra a É a carne e a carne carne. É mesmo, a porque carne do não tem nada cérebro. a ver É isso. com o espiritual, isso aí. Não é. Isso não é uma luta espiritual. Veja, se você está na igreja, agora eu vou falar aqui.
Vamos entrar agora. Se você está na igreja, Fala, homem. né, está batizado há 20 anos na igreja, certo, e não resolveu essas questões, você está lá com dificuldade de exercer liderança no ministério. Ah, mas eu tenho tantos planos para fazer, mas eu estou indo lá só congregar e tá bom. Você sabe que não tá bom. Você sabe que você queria fazer mais. E por que que não faz mais? Não é porque o pastor não envia, o pastor não abençoa, ou não tem incentivo das irmãs, do marido, dos pais, dos filhos. Não tem nada a ver com isso. Lá no fundo, você fica insegura para avançar, porque lá atrás, quando você precisava, você não teve a valorização e o reconhecimento que você precisava. Aí cresce bloqueada, ou seja, eu tô aqui, ó, fazendo bloco na rede, no vôlei, impedindo da bola passar. E a bola é a realização dessa irmã. Você entendeu? Então, ó, nós estamos aqui agora levantando a bola para você. Dá o corte, mano. Pula dá os ataques aí. E quando você for dar o corte, se tiver um bloqueio, é do seu cérebro. E aí você tem que lutar contra você mesmo. É por isso que o seu maior inimigo é você mesmo. Nesse sentido, amor, rapidinho, não é Satanás. Mas é isso que eu quero trazer. Quando a Bíblia diz, não é Satanás. A Bíblia não fala, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista, o diabo. Tá viajando, amor? Tô lendo os comentários aqui. Tá bom, então, não tem problema não. Não, mas você quer interagir comigo? Eu tô interagindo com você, mas tudo bem, mas pode vamos. ajudar nós a ler aqui, não tem problema não. Já nós vamos ver os seus comentários, isso, queridos, tá? A gente não pode perder o fio aqui. Não perder o fio. Pode. Mas beleza, então vamos lá. Dá um like aí. Se a Bíblia, em nome de Jesus, ajudar aí, né, queridas? Mas vamos lá. Queridas do Instagram, se quiser, podem vir aqui pro YouTube, tá bom? Link lá na bio, que vocês conseguem acessar. Não, link na bio não tem, porque tá a jornada. Entendi. Queridas, quem quiser vir pro YouTube é Dulce Vini Andrade. Porque o nosso link não tá mais lá do YouTube, o link agora da inscrição. Tá bom. Tá? Mas vamos lá. Vai. O que eu quero trazer? É o seguinte, quando a Bíblia diz sujeitar-vos, portanto, a Deus, mas resistir a quem? Ao diabo. E ele foge quando você resiste a ele. Agora, por que você tá paralisada? Tua carne. Diabo foge, capeta foge, demônio você manda embora, ele vai embora. Expulsou, vai embora. Agora, irmã, problema da carne é mais difícil. Impacto emocional, bloqueios emocionais são piores do que demônios. Por quê? Porque contra eles é difícil, irmã, lutar. Dulce, eu consigo resolver sozinha? Não. Verdade. Você tem que ter conhecimento. É o que você está fazendo agora aqui, nos ouvindo. Sem esse conhecimento, você não se desbloqueia. Impossível. Por quê? Porque o cérebro da gente foi feito para viver em comunidade, sabia disso? Você só aprende modelando com outras pessoas. Depois eu falo como você desfazer esse bloqueio, não me deixe esquecer, tá? O que acontece é o seguinte, queridas, comece a acessar esse bloqueio. Tá brincando, Samanta tá brincando lá fora. Acesse essa questão da autoestima. Por quê? Se você tem esse bloqueio emocional, vamos pensar do trauma, e agora, aí, esse trauma foi gerado com a mãe, lá dos 2 aos 3 anos, com a função materna. Surgiu outras pessoas na vida que validou. Burra. Teve uma professora da quarta série, eu vou falar o nome dela aqui, que eu não sei se ela está viva, se ela estiver, eu já perdoei ela. Professora Zélia. Eu tinha uma trava, queridas, assim, ó, sobre-humana. Eu sempre me achei burra, não conseguia fazer nada. Eu não conseguia nem falar, que eu tinha medo das pessoas falarem alguma coisa contra mim. Eu sempre me senti. Até que eu teve um dia, na quarta série, os maiores programadores de bloqueio da vida do ser humano são os pais, principalmente professores. Porque são figuras de autoridade. São figuras de autoridade, figuras de poder. Políticos, líderes religiosos. Líderes religiosos. Pastores, padres, líderes em todos os níveis. Sim. Eles podem bloquear ou desbloquear. Não, boa você ter falado isso. Bloquear ou desbloquear. Desbloquear. São responsáveis. Queridos, quem é liderança aqui, você tem uma responsabilidade de Deus muito grande. Mas vamos lá. Vai. O que acontece? Ela chegou e ela sempre, na aula de matemática, ela me colocava para falar, para escrever, fazer as continhas, sabe? A operação matemática na lousa. Eu queria morrer. Eu juro que eu pedi a Deus para ela não me chamar, mas ela toda vez me chamava. E sabe o que ela dizia? Desse jeito que eu não esqueço. Burra, não sabe fazer? Já expliquei um monte de vezes, as crianças riam de mim. E eu sempre sentava na frente e ficava quietinha, eu não conversava com ninguém para não dar problema para ela. Mas eu me travei. O que aconteceu? Vocês acham que eu tinha facilidade de falar em público? Nunca falei na minha vida. Quando eu cheguei nos 14 anos, o pastor Ranulfo, da Igreja Discípulos de Cristo, que eu amo a vida do pastor, Deus abençoe a vida do pastor Ranulfo, você vai dirigir o culto com 14 anos, só falta em morrer.
Eu fugia do pastor, mas ele não teve jeito. Ele botou na escala, eu fui lá, me tremendo toda, falando tudo errado. Ali ele começou a me Sim. desbloquear. Olha só que Ô, legal. pastor Ranulfo, que Deus abençoe sua vida, pastor Ó, querido. então ele começou a te desbloquear como? Me botando na fornalha. Olha. Vá dirigir culto. Então, ó, Ai, meu Deus. pega essa mensagem, esse Pega. insight aqui, ó. Como é que o pastor Ranulfo te desbloqueou? Botou na fornalha, vá dirigir culto. Você não se desbloqueia se você não agir.